A grande maioria dos engenheiros está cansada, frustrada, ganhando mal e pensando em desistir da profissão. Eu vejo isso não somente nas estatísticas, nas conversas, nos grupos de WhatsApp, mas até mesmo nos meus programas de mentoria, nos cursos que eu ministro. E eu preciso pôr pra fora a minha opinião que tá entalada aqui e que incomoda muita gente, que é muito polêmica, porque ela pode tirar você do lugar onde você tá hoje e levar até onde você quer chegar. Mas para isso eu preciso falar e eu preciso te incomodar. Além dessa opinião, eu quero te falar que nesse vídeo eu vou te mostrar 3 estratégias que eu mesmo utilizei para chegar onde eu estou hoje e que eu já vi vários outros engenheiros de sucesso utilizarem nas suas jornadas. Portanto, elas são estratégias validadas e que elas funcionam de uma forma extremamente prática. E eu não tenho dúvida que se elas funcionaram para mim, que não sou nada especial, vão funcionar para você também. Meu nome é Milton José, eu sou especialista em orçamento de obras e aqui nesse canal eu coloco dinheiro no seu bolso te ensinando o projeto mais importante de todos, que é o orçamento de obras. Nesse vídeo eu quero começar trabalhando muito rapidamente no problema. O problema é que a maioria dos engenheiros não está valendo nada para o mercado de trabalho. Nós vemos vagas ridículas, salários baixos, as empresas acumulando responsabilidades para esses profissionais e não reconhecendo eles nas suas atuações. Nós vemos muitas pessoas paradas, desempregadas, sem conseguir nem mesmo um primeiro emprego, uma primeira colocação para quebrar essa barreira inicial, quebrar essa inércia. E nós vemos um fato que coroa tudo isso, a criação do cargo de analista de orçamento, analista de engenharia, assistente de engenharia, assistente de orçamentação, esses cargos criados, inventados justamente para pegar engenheiros e pagar menos. O ponto é que esse problema tem uma causa, e essa causa para mim é muito clara, mas não para todos. Algumas pessoas querem dizer que a causa da desvalorização profissional do engenheiro é porque o piso não é mantido, é porque o CREA não trabalha a nosso favor, é porque o governo não faz nada pela nossa classe. Outros vão dizer que é a prostituição do mercado, que são aqueles que fazem o serviço barato, que são aqueles que prestam serviço a troco de pão no Mercado Livre, na OLX. Mas a verdade é que a causa do problema não passa perto de nada disso do que eu te falei. A causa do problema é muito maior e é muito mais séria. Para te explicar ela, eu quero começar com um exemplo. Por que o Neymar foi tão valorizado na sua carreira? Por que ele recebeu tanto mais do que qualquer outro jogador, inclusive alguns jogadores que tiveram mais resultados do que ele? Por um único motivo: o Neymar é único. Fale o que quiser, goste ou não goste, não é a minha opinião que está em jogo. Ele é reconhecido como um jogador único, e por ser um jogador único, de características únicas, de habilidades únicas, ele foi muito valorizado no mercado de trabalho. As pessoas sabiam que ele tinha habilidades e alguns resultados já no Santos, quando ele começou a jogar profissionalmente, e que isso se estenderia para o futuro. Ele destoava da média, ele era muito melhor do que a maioria dos jogadores, e isso tornou o seu valor percebido e lá no talo, lá em cima, e foi o que fez ele receber tanto como ele tem recebido ao longo do tempo. Esse exemplo, por mais que não tenha nada a ver com engenharia, é a prova de que existe uma lei universal no mercado e no mercado de trabalho, que se chama Lei da Oferta e Demanda. Se você tentar bater de frente com essa lei, me desculpe, você vai ser destruído. Não tem como violar uma das leis, dos fundamentos mais rudimentares da sociedade humana. Não tem como fingir que a oferta e a demanda não existem. A Lei da Oferta e da Demanda diz que o valor de um produto ou de um serviço, ou de uma habilidade, o valor de qualquer coisa, ele é regulado pela quantidade de oferta que está disponível no mercado e pela quantidade de demanda existente, de necessidade por aquilo. Se eu inventar um pente para careca, ele não vai vender, e não é porque é uma invenção minha ou porque algumas pessoas não gostam, é porque não tem necessidade, não existe demanda para isso. Da mesma forma, se nós inventarmos hoje uma solução que faz orçamento de obras automaticamente com um clique em 10 segundos, bingo, vai explodir, todo mundo vai querer, todas as empresas vão querer essa solução, porque é uma demanda muito grande que existe e é uma oferta que hoje é inexistente. Então qual
qualquer oferta que aparece parecida com isso já chama muito as atenções. A lei da oferta e da demanda é implacável e a realidade é que hoje existe uma grandiosíssima oferta de engenheiros com uma demanda que não acompanha o volume de oferta. Existem muitos engenheiros disponíveis para o serviço que é necessário. Agora calma, isso não é uma mera constatação, não vou parar por aqui. Eu vou te apresentar agora as 3 estratégias que vão te fazer destoar da manada de engenheiros que está parada e te colocar no caminho que pode te levar sim ao sucesso profissional como engenheiro na sua atuação. A primeira das estratégias é desenvolver habilidades escassas. Quando eu falo que um engenheiro ele tem que ser um especialista e não um generalista, algumas pessoas logo pensam, então é só fazer uma pós-graduação, nossa, eu vou começar mais um MBA, meu Deus, eu vou fazer uma segunda graduação. Especialização não é mais uma formação acadêmica. Especialização não é mais conhecimento. Especialização não é obesidade mental. Não é comprar mais 20 livros, comprar mais 15 cursos, comprar mais 12 mentorias. Não é isso. Especialização é se tornar de fato um especialista. Mas o que destoa o especialista do generalista não é o conhecimento, não é o que ele sabe, deixa de saber, o que ele estudou, não é o título. O que separa os dois radicalmente são as habilidades. Um especialista possui um conjunto de habilidades que gera resultados. E o generalista não tem essas habilidades em específico. Ele sabe um pouco de tudo, ele trabalha um pouco com tudo, e nós vemos que na engenharia, a grande massa dos engenheiros é um engenheiro generalista. Ele é um cara que faz um pouco de tudo, toca um pouco de obra, mas não é um gestor excelente. Ele sabe talvez alguma coisinha de orçamento, mas nunca fez um orçamento de cabo a rabo na vida. Ele entende uma coisinha de hidráulica, de estrutura, mas ele não sabe projetar. Por isso ele não é especialista. Ele não domina o conjunto de habilidades que o coloca nesse patamar para ser considerado especialista em nada. Esse engenheiro generalista, que não é especialista em nada, que não tem habilidades específicas, ele já ficou para trás. Nós estamos em 2025 e o mercado tem sempre mudado com a sua dinâmica, mas ele penaliza muito quem não tem habilidades. Você precisa entender que habilidade é diferente de conhecimento e o mercado valoriza habilidades. Lembra do Neymar? Ele é um excelente especialista no que faz, um excelente driblador, um jogador que tem uma habilidade individual muito grande. Ele tem habilidades que são desejadas pelo mercado. Não fica aí pensando que porque você fez 20 cursos, alguém é obrigado a gostar de você ou querer te contratar. Agora, mostre para essa pessoa que você domina 4 softwares, que você sabe fazer um orçamento, que você sabe fazer um projeto, que você entende de planejamento de obras, sabe fazer isso na prática. Mostre que você é capaz de produzir e isso será sim valorizado. Em segundo lugar, se você quer continuar no caminho para se tornar um especialista e ser valorizado no mercado, você tem que estar no jogo, você tem que estar em movimento, você tem que estar no mercado de trabalho. Eu sei que talvez a sua primeira oportunidade tenha sido com as vagas ruins, e elas existem aos montes. Vaga de assistente que não paga nem R$2.000, que paga R$2.000, R$2.500, vaga que o benefício é ter um day off no dia do aniversário, vaga que o benefício é ter micro-ondas na Copa. Sim, nós vemos esse tipo de vaga todos os dias. Mas entenda uma coisa, não tem como chegar numa vaga boa se não passar pela vaga ruim. Ninguém começa do teto, ninguém começa de cima, ninguém começa da melhor colocação. Você precisa estar no mercado. Para quem não está no mercado, não existe chance, não existe sorte, não vai aparecer a oportunidade. Ninguém vai contratar um engenheiro que nunca trabalhou pagando R$10.000 por mês. Entenda isso, e eu preciso que isso seja pacificado agora. Você precisa abrir a sua cabeça com relação a isso se você quer alcançar uma boa colocação. Não dá para começar bem no início. Você precisa começar de onde der. Se hoje a melhor vaga que existe para você é uma vaga 5.000 PJ, cai para dentro. Se hoje a melhor vaga que existe para você é uma vaga R$2.000 informal, cai para dentro, especialmente se você não tem experiência nenhuma. Você precisa estar no jogo. Um colega até falou, não, mas se for para eu trabalhar de assistente, ganhando R$2.000, eu prefiro ser empacotador de mercado. Tudo bem, eu entendo a sua colocação, eu entendo seu ponto, mas eu vou trazer aqui o meu contraponto.
Vamos supor que o engenheiro resolve virar empacotador, porque ser empacotador é mais fácil, não tem responsabilidade, é o mesmo salário. O empacotador agora trabalha 12 meses, trabalha 1 ano. Ele termina o ano, ele ainda é empacotador. Ele termina o ano, ele só conheceu pessoas do mesmo nível que ele, empacotadores, repositores, caixas de mercado. Ele termina o ano, ele sabe que no ano que vem ele vai ser empacotador de novo e ele sabe que o salário vai se repetir. Ele continua do mesmo jeito. A verdade, meus queridos engenheiros e engenheiras, é que o tempo passa de qualquer jeito, ele passa para qualquer um. E se o tempo vai passar, você quer estar no mercado. O engenheiro que, em vez de virar empacotador, resolve virar assistente, ganhando o mesmo tanto, tendo responsabilidade, acumulando atribuições. Sim, naquela vaga ruim. O engenheiro que se coloca nessa situação termina o ano, mas ele termina diferente. Ele termina o ano tendo mais currículo, porque agora ele tem 1 ano em uma empresa. Ele termina o ano com um portfólio, porque durante o trabalho dele ele fez várias coisas. Talvez ele fez projetos, talvez fez orçamentos, planejamentos, geriu obras, entregou obras. Ele termina o ano, mas ele termina o ano conhecendo muito mais pessoas. Ele conheceu fornecedores, empreiteiros, funcionários, conheceu outras empresas, concorrentes, donos de outras empresas. Ele conheceu colegas engenheiros, colegas projetistas, colegas arquitetos. Ele termina o ano com um network que abre as portas e não que diminui ele, mantém ele no mesmo nível. Nada contra quem quer trabalhar no mercado ou já trabalha no mercado. Enfim, é a sua vida, é a sua característica, é a sua carreira. Mas se você é engenheiro, estar num cargo ruim envolvido com engenharia te abre portas para crescer como engenheiro. Entenda que você entra como assistente, você entra numa vaga ruim, mas com o tempo você ganha valor de mercado. Esse é o ponto. Se você hoje não tem experiência nenhuma, trabalhar durante X meses ou 1 ano em um emprego ruim, coloca alguma experiência no seu currículo. Coloca sim mais valor para você no mercado de trabalho. Você agora tem mais conexões, mais opções. Mesmo dentro dessa empresa, você pode crescer mais. E se nessa empresa você não pode crescer mais, tudo bem, você já ganhou valor de mercado por estar no jogo. Não tem como a gente esperar a oportunidade perfeita cair do céu. Nós temos que nos preparar, porque um dia essa chance chega e ela só vai passar para aqueles que se prepararam no caminho. Ou você entra numa vaga ruim e se constrói como profissional até lá, ou você fica aí esperando e nunca sai do mesmo lugar. Aí sim, vai te restar ser qualquer outra profissão que não é uma profissão que valoriza o seu diploma. Em terceiro lugar, eu quero deixar claro que não é porque você vai entrar numa vaga ruim como assistente ou como estagiário que você vai viver a sua vida inteira nessa condição. Isso é a primeira etapa da sua história. Isso é o primeiro capítulo da sua jornada profissional. Você pode começar ruim, não tem problema nenhum. Eu comecei numa vaga muito ruim. Inúmeros engenheiros começaram em vagas horríveis, horrorosas. E isso faz parte, é um momento da sua história. Você tá ali não para agradar um chefe que vai te humilhar, você tá ali não para ficar ganhando aquele valor pequeno, você tá ali para construir a sua carreira, você tá ali para aumentar o portfólio, aumentar o seu currículo, você está ali por si mesmo, para aumentar o seu valor de mercado e não para enriquecer uma empresa que te paga mal. Muda a sua mentalidade e escreva a sua história como protagonista. Então, se você entra numa vaga ruim como assistente, mira no próximo degrau. Pô, aqui dentro da empresa existe a vaga de engenheiro júnior. O que eu preciso saber para me qualificar e me tornar engenheiro júnior? O que eu preciso fazer para eu ser percebido como engenheiro júnior? O que eu preciso melhorar? Qual resultado eu preciso entregar para eu chegar lá? Mas não somente isso, fica um conselho para você, chama o seu chefe para perto e fala, cara, eu quero crescer aqui dentro. O que eu posso fazer para crescer? O que você quer que eu te prove que eu tô qualificado para que eu assuma uma responsabilidade maior, um salário melhor, um cargo melhor? Agora, tem gente que fica num cargo ruim, não provoca essa conversa, não tem essa conversa, me desculpa, você vai ficar no cargo ruim o resto da sua vida. Agora, se você mostrar um descontentamento, uma vontade de crescer, pode ser que a empresa te ajude. Agora, pode ser também que a empresa não ajude, que a empresa não tenha condição, que a empresa não tenha espaço, que a empresa não tenha interesse. Nesse caso, tudo bem, você continua trabalhando nessa vaga ruim para pagar suas contas e enquanto isso você tenta vagas melhores.
manda currículo, conhece pessoas, participa de processos, procura melhores oportunidades. Agora, se você não quiser, inclusive, procurar outras oportunidades por procurar, eu te recomendo até um caminho melhor. Se especialize enquanto você procura essas vagas. A melhor forma de se especializar nesse caminho é aprender habilidades e começar a praticá-las como uma forma de renda extra. Primeiro, porque você resolve um problema imediato, você já começa a ganhar um trocado a mais, um dinheiro a mais que entra todo mês, e isso ajuda todo mundo, não tenha dúvida disso. Mas segundo, porque trabalhando em algo como renda extra, pode ser que apareçam oportunidades melhores por essa especialização que você tem, e pode ser que essa renda extra cresça tanto que um dia ela supere o salário dessa vaga que você tá, e aí a decisão é fácil, você sai da sua vaga ruim e vai direto trabalhar com essa área na qual você se especializou. Tendo dito tudo isso, eu te recomendo fortemente que você se especialize na área de orçamento de obras, tá? É uma área muito promissora, é uma área onde faltam muitos profissionais. Vocês não têm ideia de como é difícil achar um bom orçamentista, um orçamentista disponível para trabalhar em uma empresa, profissionais que dominem aí orçamento e planejamento de obras. Inclusive, para se especializar em qualquer área, você pode começar de graça aqui mesmo no YouTube. Eu tô deixando aqui na tela esse vídeo e esse vídeo, que são duas aulas essenciais para quem quer começar na área de orçamento de obras. Em uma aula eu te mostro como começar ganhando uma renda extra, trabalhando nessa área, e na outra aula eu te dou a aula 0 de orçamento, onde eu te mostro todos os fundamentos dessa área incrível da engenharia civil.